Jornal da Rede Alesp. Jeremias, seguimos com mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. O nosso tema agora é cultura. Vamos falar de cultura, porque a gente precisa muito durante a pandemia. Olha só, nosso convidado é Cluque Magri Neto. Ele é superintendente do programa Fábricas de Cultura. Bem-vindo. 2020 ficou marcado, então, como ano em que as pessoas tiveram de abrir mão desse lazer. Mais uma alternativa para driblar a pandemia foram os programas virtuais, não é? Sim, bom dia a todos. Sim, a cultura teve um papel importante na vida de todos nós esse ano, que precisamos ficar em isolamento social. E ela foi uma válvula de escape. Ela foi também uma maneira da gente se conectar através da beleza, da sensibilidade das pessoas, das reflexões que as pessoas estavam fazendo sobre o mundo, sobre suas vidas. Então a gente percebe que esse ano de 2020 a cultura foi uma espécie de oásis, de alívio também. Ajudou as pessoas a se conectarem com coisas que fazem parte da alma humana. Sempre faz, não é, Cluque? A cultura é bom demais. Agora, fala um pouquinho da Fábrica de Cultura. É ligada ao governo do estado? Tem quantas espalhadas? São locais físicos? A gente vai falar da questão online, mas eu queria que você apresentasse um pouco para quem não conhece. Bom, o programa Fábricas de Cultura teve as suas primeiras unidades inauguradas em 2011. Hoje já são 12 unidades funcionando, são 10 na capital paulista, uma em São Bernardo e uma na cidade de Diadema. São centros culturais com mais ou menos 20 salas de aula, anfiteatro, com atividades formativas nas áreas de dança, teatro, circo, música, artes visuais, multimeios, fotografia, cinema, enfim, é uma pluralidade de disciplinas nas áreas artísticas. Tem um programa de formação sólido para jovens e crianças, e as fábricas foram instaladas inicialmente, as 10 unidades da capital, nas áreas que foram mapeadas pela Fundação SEAD em 2004 com os mais graves índices de vulnerabilidade juvenil. Então, voltado para o cuidado para a infância, né, e para a adolescência, como uma forma de ampliação do conhecimento dos jovens, uma forma de também socioemocional. Vocês estavam falando na última entrevista sobre isso. A gente tem um trabalho grande atrelado a essa linha, não só o ensino técnico das linguagens artísticas, mas tem todo um trabalho de desenvolvimento integral das crianças e jovens que são feitos pelos educadores do programa Fábricas de Cultura. Ele tem uma área formativa e também tem uma área de difusão, uma área de fruição. Então, o programa de formação nas linguagens artísticas é complementado por uma programação cultural rica e variada, de shows, de espetáculos de teatro, de dança, de circo, coisas que talvez fosse difícil estar lá na periferia, além da valorização da própria produção local da periferia de São Paulo, falando das fábricas da capital. Então, assim, ela tem algumas linhas que é valorizar a produção local, contribuir para o desenvolvimento dos jovens individualmente e também na sua comunidade, e levar para esses lugares, como forma de ampliação, né, do repertório, abrir os horizontes, atividades culturais até internacionais já chegaram a estar nos palcos das fábricas de cultura como um intercâmbio saudável de conhecimento, né, para as crianças e para os jovens. A gente atende também uma parcela adulta, é menor, porque o programa é focado nos jovens e nas crianças, mas porque a família é muito importante. Então, trazer os pais, trazer os avós, às vezes, em algumas atividades que a gente coloca, é muito importante para fortalecer a relação desses centros culturais, que são as fábricas de cultura, dentro da comunidade. Então, essa é uma breve apresentação do programa. E, Cluque, dentro disso, né, você até puxou aí a fala da nossa entrevista anterior, do psicólogo do Aurélio Mello, falando de saúde mental. E justamente num ano de pandemia em que as pessoas não sabiam e não sabem o que vai acontecer no dia seguinte, essas intervenções culturais, agora de modo remoto, de modo online, têm ajudado e auxiliado as pessoas a passar por esse momento, né? Eu queria que você falasse sobre esse momento de ir para a internet, essas intervenções culturais, para ajudar a sociedade, né? Sim, veja, nós somos forçados pelas circunstâncias a se adaptar a essa nova realidade. E o ambiente online
Foi a forma que o ser humano encontrou nesse período de continuar trocando as suas experiências. A gente percebe, o que a gente fez foi, inicialmente em março, a gente não sabia quanto tempo que isso iria durar, em março de 2020, buscamos estabelecer o vínculo dos educadores com os aprendizes que frequentavam as atividades online. Então, as mais diversas ferramentas foram utilizadas. As ferramentas que os jovens utilizam muito são os aplicativos de comunicação instantânea. Isso foi utilizado, foram se formados grupos, e para comunicar com eles, o que a gente iria fazer dali em diante. Porque na periferia, o acesso aos recursos tecnológicos é diferente das áreas com mais recursos. Então, a gente estava trazendo também, ajudando e fazendo esforços para que não houvesse uma desconexão com aquilo que a gente oferece. E a gente teve um resultado bastante interessante. Apesar das dificuldades, a participação das famílias, recebendo os materiais, gravando seus vídeos, fazendo com que a forma de produção artística, que antes era presencial, acontecesse, e materiais muito bonitos fossem produzidos, trocas muito interessantes acontecessem entre os aprendizes, Então a gente utilizou aplicativos de instantânea, recursos de educação à distância, que se formam salas de aula, para manter grupos de teatro, por exemplo, que estavam preparando, que faziam um projeto que era preparar uma peça de teatro, mas que produziram ao final do ano projetos audiovisuais, interativos, digitais muito interessantes, a partir das suas casas, a partir da possibilidade que eles tinham de compor materiais junto com os educadores de forma paulatina, mas integrada, e construindo junto e pensando junto sobre as suas realidades, sobre o que estava acontecendo, inclusive naquele ano. A temática desse projeto de espetáculo que eu estou citando, por exemplo, era como é que a gente adia o fim do mundo, Quer dizer, foi um ano muito atípico, de muitas incertezas, que muita coisa estava mudando, um mundo diferente estava surgindo diante das pessoas. Então, teve um papel muito importante. A resposta, apesar das dificuldades que eu estou relatando para vocês em relação ao acesso, a gente teve resultados muito interessantes, mostrando que as pessoas queriam participar. Tem alguns dados aqui para vocês. Por exemplo, no ano se comparar só abril a dezembro, do ano de 2009, que foi um ano totalmente presencial, a nossa área de formação, ela teve uma interação com 200 mil atendimentos, que a gente chama, que é a frequência, de aprendizes circulando pelas 6 unidades que a gente trabalha. A gente teve uma queda de 40%, se a gente for medir essa participação no ambiente online. Mas você vê que isso é por causa dessa dificuldade que eu falei para vocês. Agora, se você pega outras atividades, como atividades culturais, programas como pocket shows, contações de história, discussões e bate-papos mais curtos, que não exigem um comprometimento rotineiro, como são as das aulas, uns cursos que duram 6 meses, 4 meses, aí a queda foi muito menor. Foi de 13% só. Então, uma coisa que a gente percebeu é que, assim, atividades que exigem um compromisso permanente, como são as aulas no presencial, tiveram uma queda maior do que aquelas que são de consumo mais instantâneo, Ou seja, você chega e fica 20 minutos na frente do computador. A gente infere que isso é por causa das dificuldades, enfim, não só do acesso tecnológico, mas como a pandemia mexeu com a vida das pessoas como um todo. Então, são coisas para a gente observar que aconteceram nesse período. Mas, realmente, a gente percebe que o jovem continuou buscando, as crianças, as famílias, nas suas dificuldades, continuaram buscando a arte, a beleza, as reflexões, tudo aquilo, a música, tudo aquilo que a arte traz para o ser humano em relação a tocar os seus afetos, a sua sensibilidade. Eu estou vendo aqui o site, fabricasdecultura.sp.gov.br, Julie, é bem grande, é bem bonito. Quer dizer, presencialmente agora está fechado, Tudo online, é isso? Presencialmente agora está fechado. Uhum. Nós percebemos aí um aumento dos casos de contaminação, e nós vamos retornar às atividades presenciais, em princípio está planejado para o dia 17 de fevereiro. Mas as atividades
continuam. Tá, eu Uma coisa queria interessante- entender justamente isso. Porque aqui está assim, arte, música, circo, dança, teatro, multimídia. Você falou que tem a formação e tem shows e tal. Vocês estão mais focados na formação, por exemplo, tem aula de violão, tem aula de teatro. E como é que vocês transportaram isso para o ambiente online? Isso que eu queria entender. Sim. Esse foi um processo muito interessante, porque o nosso corpo de educadores que trabalhava na presença dos aprendizes diariamente teve que se adaptar muito. Uma parte do corpo de educadores já fazia trabalhos online, já produzia, enfim, mas a outra parte teve que se adaptar. Então, esse foi um processo muito rico de aprendizado. Assim como o público teve que se adaptar, também o nosso corpo de funcionários teve que fazer uma adaptação, e isso aconteceu de forma muito rápida. Em abril, a gente estava, em 18 de março, a gente fechou. Na segunda quinzena de abril, a gente já estava soltando as primeiras aulas online. Elas iam primeiro pelos aplicativos de mensagem instantânea para os aprendizes, e depois de um tempo elas subiam para as plataformas, enquanto a programação cultural de shows e tal já ia direto para as plataformas. E uma das coisas que a gente percebeu também é que o ambiente online, a gravação, ela eterniza o material. Você tem os prós e os contras. Aquilo que você vive presencialmente é único pelo afeto, pelo olhar no olho, mas o online, ele eterniza aquilo. Então, ele pode ficar disponível na plataforma para consultas, para você voltar, para você vivenciar, para outras pessoas fora dos territórios físicos onde as fábricas atuam acessarem. Agora, tem coisas, por exemplo, que o virtual não vai suprir. Uma aula de circo, por exemplo, que você tem você tem o uso de equipamentos, o aprendizado de música de conjunto, né? Quando você está montando um grupo musical, isso o online não acessa, não permite. Você tem perdas reais nesse momento. E aí foi esse período de adaptação onde a gente procurou extrair o melhor possível do ambiente online e aprender os limites que esse ambiente tem. A gente estava num mundo que essas ferramentas já estavam disponíveis há algum tempo, mas elas não eram explorados na sua potência máxima. Então, 2020 foi um período onde as pessoas aprenderam a explorar os limites do mundo digital. Um processo muito interessante também. Nós não estamos focados só nas aulas, como eu disse. Nós temos programação de formação, que são aulas que têm uma característica de aprenda a fazer alguma coisa, né? Por exemplo, aprenda a tirar fotografia com pouca luz, aprenda a fazer o seu boneco de fantoche, né? Falando das atividades mais práticas. Outras são teóricas, né? Como contando a história através da música, mostrando diferentes caminhos para construir a música ou utilizando a história da música para entender a nossa realidade. Então, a programação das fábricas realmente é muito diversa. Tem programações de formação, que tem características para você aprender a fazer alguma coisa, e tem atividades de fruição, que é para você apreciar trabalhos artísticos. Claro que um sempre complementa o outro. O processo formativo, ele é complementado pela contemplação daquilo que o outro está produzindo, aquilo que o outro está fazendo. Então, é um processo que se integra. É assim que a gente trabalha. Entrevista, olha, você promete voltar aqui, infelizmente o nosso tempo acabou, mas promete voltar porque tem muita coisa boa, muita coisa legal, e o Kluck Magri Neto, superintendente do programa Fábricas de Cultura, conversou aqui com a gente. Até a próxima oportunidade, Kluck. Eu agradeço o espaço, até a próxima oportunidade. Bom dia a todos. Você sabe, Julie, que acho que o sonho do paulistano, do brasileiro, né, é que, enfim, as escolas, por exemplo, agora que está reduzindo o número de alunos, né, e tem, onde se tinha 60, 80 alunos de primeiro, segundo ano, tem 30, 20... uma ideia que já me foi apresentada por especialistas, eu achei muito interessante, é que as escolas pudessem, já que elas têm mais espaço, pudessem se transformar em espaços culturais. E esse projeto é magnífico, porque realmente, como ele colocou aqui, olha, ele está na periferia aqui, ó, Capão Redondo, Itaim Paulista, muito lugar que
a demanda é muito grande. Então, tomara que o CLUC consiga aí expandir esse trabalho aí junto das escolas, que a gente consiga Jeremias, um bom resultado. Você sabe que em 2019, em novembro, eu até cobri esse evento aqui na Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma semana das fábricas de cultura aqui na Assembleia, uma semana de exposições do deputado Paulo Fiorilo, do PT. Ele abraçou também essa causa. Então, tivemos intervenções com bandas aqui no meio do expediente. Foi a Assembleia toda, Foi né? a Assembleia toda, foi muito bacana. Muito, muito legal. A gente deseja muito sucesso, porque a gente fala o tempo todo em economia criativa, criatividade, né? E a gente vê um pouco nas escolas, o pessoal, claro, voltado para matemática, as letras e tal, mas você não vai ter criatividade se você não fomentar e não colocar, principalmente, esses espaços como é o Fábrica de Cultura, somente agora, durante a pandemia, tão necessários. Foi muito boa essa intervenção, Julie, muito, muito legal. Falando agora